Seja bem-vindo a Carlo Div, nome do meu canal. Estou aqui com este tecido, com este artigo, não é? Quem não sabe o que é isto, não é? Estou aqui com a capulana. Eu quero contar um pouco sobre este tecido, sobre a capulana. Nós hoje em dia usamos desse tecido, cobrimos, enfeitamos também o nosso corpo e em algum momento nos descuidamos do real significado que este tecido tem e a sua história aqui em África. Hoje em dia este tecido faz parte e é mencionado sempre quando se fala da cultura africana. No exterior, fora de África, somos vistos também através desses tecidos. Temos estilistas que mostram algo sobre África através desse tecido. Eu devo dizer que este tecido tem uma história muito profunda e muito longínqua demais, uma história que atravessou vários momentos. Portanto, fique neste vídeo que não vai se arrepender. Bem, capulana geralmente é um pedaço de tecido e geralmente muito colorido, com muitas cores e desenhos, o que vai distinguir a capulana com os demais tecidos é justamente a sua coloração. E a sua presença aqui em África já data há bastantes séculos, portanto entra-se em contacto, não é, com a capulana ou com os tecidos, neste caso, a partir do século IX, século X, não é? Os primeiros momentos em que os árabes, não é, vão pisar no nosso continente, portanto, e entra no contexto comercial a longa distância entre África e Ásia. Portanto, são os árabes, são os persas, são os asiáticos, do modo geral, que vão trazer estes artigos através do Oceano Índico. Atravessam o Oceano Índico, vão entrar por algumas portas de África, não é? Que são alguns mercados africanos nessa altura. Estamos a falar do Mogadiscio, estamos a falar de Kilwa, estamos a falar de Mombasa, estamos a falar da ilha de Moçambique, podemos falar até do Quênia em particular. Para a questão de capulana, estamos a falar depois do próprio de Sofala. Portanto, essas vão ser entradas que vão permitir que a capulana fosse entrar em África e fosse ter, não é, uma boa recepção em África. Portanto, a partir deste momento, esta capulana entra em África como uma moeda nas mãos dos asiáticos para adquirir alguns produtos que eles muito apreciavam. Se nós vamos estudar sobre os estados africanos, impérios africanos, nós nos apercebemos das relações de trocas comerciais que os estados africanos sempre mantinham com a Ásia, no contexto do comércio a longa distância ou comércio internacional, em que os estados africanos em troca vão dar o ouro na primeira fase, vão dar prata, vão dar o marfim, não é? E depois o próprio escravo, e em troca vão receber o tecido em grande massa, vão receber as machiras, a capulana neste caso. Portanto, a capulana entra, não é, na história de África neste contexto de trocas. Naturalmente que a equitatividade de valor em termo material de capulana e o ouro havia uma grande disparidade, não é? Porque os asiáticos saíam com ouro que valia tanto e deixavam capulana que para eles não valia tanto. Embora a capulana valesse tanto, não é, para os asiáticos no contexto mais tradicionais, no contextos mais morais do que material. Portanto, hoje em dia, as capulanas são vistas como questões de moda. Anteriormente, não tinham nada a ver com moda. Hoje em dia, usamos-la mais para questões de moda e fazemos vários tipos, como é o caso, por exemplo, disto.
O caso desta camiseta, um pouco de praia com uma gola um pouco aberta, não é? Tem uma outra que é esta aqui, não é? Portanto, é um tecido feito de capulana, mas que está mais para a moda do que era, não é, no passado. Portanto, hoje em dia, através dessa capulana já se pode fazer túnicas, pode-se fazer, não é, outros tipos de roupa. Portanto, hoje a capulana é usada mais para a moda do que para qualquer outra coisa. Mas no passado, as capulanas elas eram mais para expressar o poder daqueles que as podiam ter. É por essa razão que quem podia adquirir as capulanas, o tecido de capulana naquela altura, eram os reis, não é? Para as suas filhas, para as suas esposas. Portanto, a capulana no princípio serviu como uma expressão simplesmente de poder, não para cobrir o corpo, não para questões de beleza ou questões de moda, mas para questões exclusivamente de expressar o poder, não só de expressar o poder, como para expressar a diferenciação social. Portanto, conseguia-se a ver quem era a filha do rei, quem era a esposa de rei, através do tecido de capulana, através das roupas que as rainhas podiam, as rainhas, as princesas, neste caso, podiam vestir. Naquela altura, e até um pouco antes dos tecidos, antes mesmo das próprias capulanas, as suas simplesmente cobriam as partes íntimas. E cobriam essas partes íntimas com peles de animais, com fodas ou com algumas camadas de casca, não é? De algumas árvores específicas. Cobriam apenas as partes íntimas. Os seios ficavam de fora, as outras partes do corpo ficavam de fora. Portanto, quando aparecem as capulanas, essas capulanas ou os tecidos vão exclusivamente para os reis, para uma camada super reduzida. Portanto, há de ser uma expressão, sim, de diferenciação cultural. Portanto, mas mais tarde as capulanas serão envolvidas para algumas cerimônias tradicionais, como é o caso, por exemplo, dos próprios ritos de iniciação, é o caso de algumas práticas mágico-religiosas, não é? Serão usadas as capulanas como requisito para o sucesso de algumas cerimônias mágico-religiosas. Alguns curandeiros vão, neste caso, mandar trazer certos tipos de tecidos que, pela sua raridade, vai significar também a especialização do que se está a pretender tratar, se é para a riqueza, o tipo de cor que se será sugerido, se é a cor preta, vai significar, neste caso, o tipo de tradição, a capulana branca tem também seu significado mágico tradicional, a capulana vermelha também tem o seu significado mágico tradicional. Geralmente, nesse passado, quando as pessoas perdessem um marido, perdessem sua esposa, tinham de andar cobertas de capulana preta. Também podia acontecer mesmo com a capulana branca. Algumas pessoas, quando quisessem praticar a feitiçaria, praticar o processo de curanderismo, podiam estar cobertas de uma capulana vermelha. Isto acontece se algumas pessoas são profetas, querem entrar em trabalhos de profecia, principalmente em algumas religiões, como masiones, tinham de andar com capulanas azuis. Portanto, são cores que vão expressar alguns significados mágico-religiosos nessa altura. Mas atualmente a capulana
ainda vai continuar com essas funções e outras funções. Atualmente olha-se sim a capelana como moda, faz diversos tipos de moda, mas também a capelana vai servir como como coberta, como cortina, como um pano de mesa, vai servir como toalha, mas vai servir também como lenço, mas para além disso também vai servir a capelana, ou vai ter outros valores históricos, não é? Vai servir como riqueza feminina. Para mulheres mais idosas, mais crescidas, casadas, elas a partir dessa altura começam a acumular várias capelanas em seus guarda-roupas, em suas maletas, que geralmente são maletas de barro, aquelas maletas que fazem parte de Xigian, quando a mulher é casada. Os pais trazem uma mala que faz de madeira, acompanham a mulher até o lar, e naquela mala as mulheres geralmente colocam lá várias capelanas, que são fontes de riqueza. Então as mulheres sentem-se mais ricas quanto mais capelanas elas têm, e quando mais essas capelanas estão reservadas nessas madeiras. Portanto, são capelanas que depois da sua morte, não é, são depois distribuídas para as suas filhas. Portanto, é o herdade que essa mulher vai deixar para as suas filhas. E as capelanas, elas vão transmitir o valor histórico para as mulheres, porque a maior parte das capelanas dizem muita coisa para a mulher. A forma como esta mulher foi adquirindo aquela capelana vai conservar uma história. Por exemplo, tem algumas mulheres que têm capelanas que usaram para carregar, para nenecar o seu primeiro filho. E simplesmente a mulher vai conservar essa capelana porque fez parte, não é, desse momento. Existem capelanas que as mulheres terão usado no momento do parto, no momento de parto, neste caso, e que decidiram conservar. Portanto, esta capelana vai falar muita coisa em relação a isto. Existem capelanas, naturalmente, que são dadas por pessoas que a mulher aprende muito. Portanto, vai conservar essa capelana porque é a vovó que deu, porque é mãe que deu, porque a minha mãe morreu e deu-me essa capelana no seu leito de morte. Portanto, capelanas vão falar muita coisa na vida de mulheres. Hoje em dia nós associamos a capelana à tradição africana justamente por esta caminhada, por essa história que vem desde o período pré-colonial, conseguiu atravessar o período colonial, volta até o período de independência e hoje faz parte da nossa vida. Portanto, a capelana é uma expressão da nossa cultura como vestimenta, como roupas. Naturalmente que hoje em dia existem roupas estrangeiras, mas a capelana é mais a nossa roupa do continente, é mais a nossa roupa do país. Portanto, era isso que eu queria compartilhar em relação a esse tecido. Portanto, meu caro, eu quero lhe convidar, não saia deste canal sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário, uma sugestão de como deve ser. E muito obrigado. Fui.